Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Eu costumo dizer que envelhecer é uma arte. A idade cronológica não temos como mudá-la, mas a idade mental temos obrigação de mudá-la. Hoje vamos falar um pouco a respeito do envelhecimento. Nossas convidadas são as psicólogas e proprietárias do espaço Bem Viver, Vileide e Flávia. Meninas, é um prazer tê-las aqui conosco. Então, Luciano, para nós também, né, um tema bem pertinente da atualidade. Nós vamos estar batendo um grande papo sobre esse assunto hoje. Se Deus quiser. Nós que agradecemos, né, o convite, exatamente para a gente abordar esse assunto que é de extrema relevância. E antes de falarmos, né, do espaço de vocês, do espaço Bem Viver, vamos falar um pouquinho então do envelhecimento. Por que o envelhecimento mundial é preocupante? Ele é preocupante, Luciano, porque as políticas públicas de modo geral e a própria população mundial não está totalmente ou não está adequadamente preparado para esse envelhecimento, porque é uma pirâmide que se inverteu rapidamente, né, em vários locais, em vários países, e nós não fugimos da regra, digamos assim, temos Brasil, né? O envelhecimento é acelerado. E a gente percebe também a mudança da constituição familiar mesmo, né? Antigamente as pessoas tinham 12, 10 filhos e hoje em dia isso não corresponde mais, né? E aí toda essa população que nasceu, envelheceu, todas juntas, né? Qual que é a projeção que nós temos para 2060? A cada 4 pessoas, né, uma vai ser idosa. Então nós estamos bem próximos de chegar aí, nós temos que ter esse arranjo familiar, da sociedade. Acredito que a família é muito importante nisso, né? A família tem que ter muita paciência com o idoso. E lembrando que um dia todo mundo vai ser idoso, não é verdade? Com certeza, né? Deixa eu te perguntar, a pessoa, por exemplo, no espaço de vocês, o idoso, aceita bem ser idoso? Ou tem aqueles que não aceitam a idade que tem? Olha, varia muito de idoso para idoso, né? A gente já recebeu idosos lá que realmente não aceitam a condição que estão no momento por achar que hoje eles são um estorvo para a família, por ver, muitas vezes a família coloca para um cuidar, o cuidado não é da maneira que deveria ser, coloca para uma outra pessoa cuidar, mas a gente tem idosos lá inseridos no espaço que moram sozinhos, que residem sozinhos, e que isso é bem legal também, até para conversar com os outros a respeito disso, dessa autonomia. Justamente, né? Eles, né, têm essa preservação da autonomia, eles querem fazer as coisas que eles faziam, talvez num grau menor, mas ainda tem essa preservação, né? Essa autonomia de trabalhar, de cuidar. Isso é importante para a constituição psíquica deles, emocional. Com certeza. E também a saúde mental e até do núcleo familiar, né? Quanto mais útil, quanto mais empoderado ele está nessa nova fase de vida, melhor é a saúde mental dele. Bom, falando em família, vocês acreditam, vocês acham que nós estamos aptos a cuidar de nossos idosos ou não? É complicado, assim, essa aptidão, né? Sim, estamos tentando nos capacitando de várias formas, né? Como ter um cuidador familiar, o cuidador institucional, o cuidador formal, e a gente então começa a repensar o que é cuidar do outro, né? Qual que é o significado desse cuidar, sem deixar de prestar um serviço de qualidade para a nossa pessoa. Porque cuidar, na simplicidade da tua palavra, parece que todos nós sabemos. E que vai muito além, né? Simplesmente desse cuidado físico, né? Vai muito além disso. Com certeza. E hoje, bom, falando em idoso também, quais os programas e serviços que atendem, né, essas demandas do processo de envelhecimento? Em termos de serviço, né, o que a nossa proposta em termos de centro-dia, ela é relativamente nova no Brasil. Nós vimos isso na Europa, em outros países. No Brasil, e aí especificamente em Poços de Caldas, o centro-dia é como uma nova modalidade, diferenciado, por exemplo, de outros serviços que as pessoas tinham como entretenimento. E hoje não, essa prestação de serviço ela é contínua e se diferencia das instituições de longa permanência que eram os antigos asilos. Né? Então, para a pessoa não ficar institucionalizada 24 horas, essa é uma nova modalidade que surge, então, com uma qualidade diferenciada. Isso é muito bom, que, né, o idoso passa o dia com vocês. Sim.
e vai embora para casa. E é interessante que quando ele entra no serviço sabendo que é um centro-dia, a gente tem que descaracterizar essa ideia de asilamento. Então eles entram, a gente faz todo um trabalho com eles, fazendo, né, falando e mostrando que é por um período que eles vão permanecer ali. E aí os laços vão se criando no decorrer da permanência desse idoso no serviço. Vocês falando em asilo, né, uma coisa que eu acredito que deixa a gente revoltado é que em alguns asilos, ou talvez em todos, muitas famílias deixam o idoso e desaparecem, né? E nunca mais voltam para ver esse idoso. Puxa, cadê o valor humano? Cadê o respeito com esse idoso? Não é isso verdade? acaba sendo muito comum, né? E aí, por isso, os casos, muitas vezes, de depressão e doenças, e a morte, até o óbito desses idosos durante esse período, porque se tem uma ruptura brusca desses relacionamentos familiares, que é importantíssimo, principalmente nessa fase da vida, que é uma fase repleta de perdas, né? A gente só enxerga perdas, na realidade. E para esse idoso, esse contato familiar, por isso que a nova modalidade de centro-dia é importante, porque a gente não rompe esses vínculos Quer são dizer, a família está mantidos. presente todos os dias, né? Ela participa do processo. Isso é interessante. É a preservação, né, do vínculo familiar. É você também compartilhar. É o lado humano, né? Puxa, deixar uma pessoa, né, um parente, no asilo e desaparecer não é correto, né? Pelo menos, no meu entender, eu não aceito. Eu E acho talvez que seja o maior medo que, né, permeia os idosos, é exatamente isso. Quando eles entram no espaço, é achar que lá também vai ser um asilamento e eles vão romper o contato familiar. E essas famílias que deixam, né, esses idosos e desaparecem, será que eles nunca vão ficar velhos? Será que nunca vão precisar de atenção, de carinho, daquele calor humano? É uma reflexão que tem que se fazer todos os dias, né? Com certeza. Nós que trabalhamos com idosos, eu falo assim, a gente tem o espelho da própria vida. Como nós gostaríamos de ser tratados quando nós estivermos na idade que eles estão. É aí que a gente tem que pensar, não é verdade? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de idosos. Hoje nós temos formações adequadas para profissionais cuidadores de idosos. Adequadas, sim. O que as pessoas precisam entender é que elas precisam dessa capacitação. Porque, como nós falávamos anteriormente, cuidar, muitas pessoas acham que sabem cuidar. Mas cuidar do idoso, ela demanda coisas específicas, né? Exatamente. E até em relação à profissão mesmo. A regulamentação da profissão como cuidador de idoso, hoje, ela já perpassa por outras questões de formação, de conhecimento, para que a pessoa possa estar apta mesmo. Exatamente, tem que estar apto. Uma coisa é ser cuidadoso e outra coisa é ser acompanhante. Acompanhante, acredito que todos, pelo menos a maioria pode ser, mas o cuidador não. A partir do momento que você tem um idoso em casa, você pode acompanhá-lo, né? Mas a questão do cuidado realmente exige e a gente precisa de uma formação específica para que isso aconteça. Hoje em dia, as pessoas têm, assim, de um modo geral, têm condições de lidar com diversas patologias dos idosos. Por exemplo, Alzheimer. Sim, o que hoje fala, né, especificamente do mal de Alzheimer é o diagnóstico. E como ele tem várias fases, você fazer essa identificação, você fazer esse acompanhamento, ele exige um pouco mais desse profissional e até das pessoas que acompanham. Para o bem-estar e para a qualidade de vida do próprio idoso, da medicação, do tratamento, tudo é da identificação, da observação e da capacitação que essa pessoa tem no cuidado, né? E é interessante pensar que isso para a família também, às vezes o diagnóstico mexe muito com a família, a questão da não aceitação e saber que é um diagnóstico que muitas vezes, na maioria das vezes, é irreversível, né? E às vezes é de uma pessoa, de um ente querido que se tem um afeto, e isso também é muito difícil. A gente lida com isso também. Às vezes a família negar esse diagnóstico. Não aceita. Não aceitar. Né? É uma fase de luto, né? A família acaba passando por essa fase de luto. Como surgiu a ideia de vocês montarem o Espaço Bem Viver? Bom, o Espaço Bem Viver surgiu em 2015, baseado nessa nova proposta de cuidado, né, voltado para o centro-dia, onde o objetivo principal era a gente olhar esse envelhecimento de uma nova perspectiva, né, onde nós pudéssemos oferecer a esse idoso, além do o cuidado multiprofissional, além simplesmente do cuidar, que a Vileide disse, mas é esse parecer multiprofissional para com esse idoso.
Nós identificamos em Poços de Caldas um público bem acelerado, né, nesse nível, porque nós temos em Poços de Caldas hoje cerca de 25 mil idosos. E essas famílias, elas estão muito atreladas ao labor. Muitas das pessoas estão trabalhando secularmente, são mantenedores de suas famílias e precisava de um espaço, né, de confiança, um espaço que pudesse oferecer esse trabalho para que eles pudessem passar o dia mais tranquilamente, né? Então, nessa demanda, ficou inviável você ter uma pessoa de senso comum cuidando do teu idoso e preferiu, então, partir para uma coisa mais profissional e que pudesse dar essa qualidade de vida para o idoso. Então, essa foi a grande demanda que nós identificamos no município. Bom, no Espaço Bem Viver, né, de vocês são psicólogas e tem quais outros profissionais que atendem esses idosos? Bom, nós contamos com uma equipe, né, como eu disse, multiprofissional. Nós temos fisioterapeuta, professora de artesanato, professora de artes, professora de musicalização, que nós montamos um coral. Que legal, temos parabéns. Nutricionista e... e educador físico e professor de culinária também, né, dentro desse contexto. Ou seja, a pessoa se sente em casa, né, se sente à vontade. Eu acho que esse é o intuito de vocês. Sim. Isso tudo está dentro de um cronograma de atividades, né, que a gente consegue distribuir semanalmente para que eles... Toda atividade com o idoso, ela não pode passar mais de 40, 50 minutos. Então, isso traz uma questão motivacional para que eles participem, né, afinco com as atividades e possam se manter realmente em atividade. Fora isso, nós temos os passeios externos, né? Nós almoçamos fora, vamos às praças, passamos no museu, andamos em alguns lugares, né? Até no Véu das Noivas nós já chegamos aí. Então, para muitos idosos, eles nunca tiveram acesso a isso. E principalmente estar com pessoas da mesma idade deles. Então a troca é fantástica. Isso é importante. E essa demanda desses passeios partem deles. A gente já chegou no início a sugerir e passeios dos quais não faziam sentido. E acho que aí a gente foi aprendendo, desenvolvendo o trabalho, que a demanda deles muitas vezes era diferente da nossa. Levar um idoso ao shopping não faz sentido. Ele prefere muito mais ir à praça, no coreto. Lógico. Sim. Um lugar que se sinta bem. Sim. Né? Nós temos o grato resultado, né, em relação ao nosso coral, que tem algumas apresentações em locais públicos, e eles se sentem extremamente gratificados por ter apresentações e as pessoas estarem criando essa visibilidade, eles estarem devolvendo uma coisa que foram mostrando criadas. O trabalho deles. Sim, mostrando. Né? Para a família, principalmente. Eles ficam na expectativa, né? Que a família chegue e observe. Importantíssimo, Sim. Né? Então, é muito interessante essa troca que se tem. Qual é o critério para a pessoa ser inserida lá no Espaço Bem Viver? A família pode chegar? Qual que é o critério? O nosso público-alvo são as pessoas idosas, nós estamos atrelados, né, legalmente ao Estatuto do Idoso. Recebemos algumas pessoas com menos de 60 anos, mas em casos muito esporádicos, né, e realmente com uma questão legítima de direito. As pessoas têm que ser independentes ou semidependentes, mesmo pela proposta de atividades, né? E as pessoas não podem, tem que ter um atestado médico dizendo que ela está apta, né? Então, as pessoas que têm muita dificuldade de locomoção, ou acamados, que têm né? cadeirantes, nós não temos essa estrutura para recepcionar, porque o nosso trabalho também ele é realizado no intuito preventivo, né? Para que as pessoas se mantenham essa qualidade de vida. E no caso, por exemplo, a maioria dos idosos acredito que devem tomar algum tipo de medicamento. Sim. Então, vocês também administram, a família leva o medicamento e vocês... Sim, na entrada a gente faz uma ficha de acolhimento, onde a gente colhe todas as informações desse idoso referente a hábitos, questão de higiene, medicação, e aí a família tem que trazer pra gente a receita médica, mesmo que o idoso não vá fazer a utilização dessa medicação no espaço, a gente tem que ter todas as medicações que ele faz uso no decorrer do dia a dia. E aí, se ele toma alguma medicação dentro do horário que ele permanece no serviço, aí é ministrado pelos cuidadores. Apesar de nós possuirmos uma nutricionista, né, nós também temos aqueles idosos que têm restrição alimentar e tudo é criteriosamente seguido, de acordo com a demanda de cada idoso. Então, independente da dieta que cada um possa, vocês têm Sim. nutricionista para Sim, isso. Temos um acompanhamento nutricional, que ela faz o peso, as medidas, né? Porque às vezes o idoso quer comer alguma coisa, os diabéticos, as
questão a pressão arterial. Isso a gente faz, apesar de não sermos ligadas diretamente à área de saúde, nós temos esse acompanhamento e esse controle também. E é importante que eu ouvi vocês dizendo também que tem uma avaliação médica, né, para a pessoa poder entrar. Então isso é importante, porque vocês também não são obrigados a saber o que a pessoa tem, mas o médico já dá a ficha, né, cada caso. Sim, até diante das atividades que são sugeridas. Exatamente, mesmo para as atividades, né, que às vezes fica difícil, né, você não vai colocar em atividades inadequadas. Sim. A partir de que idade que vocês recebem um idoso? A partir E até qual idade também, né? A partir de 60 anos. Até que idade? Até que eles tenham plena condição de desenvolver as atividades propostas, ainda que minimamente. A gente já teve um caso de uma idosa completar 100 anos no espaço. Puxa, que legal! Foi Olha bem só. bacana. Vamos pensar, um paciente, né, digamos assim, para mim, como médico, falo paciente, não sei como que vocês tratam, mas um exemplo com 55, 50 e poucos anos com Alzheimer. E esse paciente não tem condições de ficar sozinho em casa. Vocês recebem esse paciente, mesmo não tendo 60 anos? Sim, a prioridade, como eu falei, cada caso é um caso. A prioridade, sim, é 60 anos mais. Mas nada impede que, diante de um diagnóstico, de um atestado, a gente consegue atender o público um pouco mais jovem, sim. Que não é muito comum, mas já aconteceu. Mas pode acontecer, sim. né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com as psicólogas e proprietárias do espaço Bem Viver, Vileide e Flávia. Bom, o que o serviço inclui e quais os benefícios, né, para um envelhecimento saudável e ativo? Bom, a gente tentou preparar o serviço de uma maneira mais diversificada possível, onde esse serviço pudesse atender a demanda desses idosos, né? Dentre elas, a alimentação, os passeios externos, o dia da beleza, a gente chegou a fazer visita de cães no espaço. Olha que legal. E foi muito legal, né? Porque a maioria dos idosos não tem contato com animais e a gente percebeu o quão mudou o ambiente diante da presença desses bichos. A gente já chegou a fazer interação com crianças também, que alguns idosos não têm contato com os netos ou até mesmo com crianças, né? E isso faz toda a diferença. É interessante como... Com certeza. Isso remete, às vezes, os filhos, à infância, como foi. Isso é bem legal. Uma volta ao passado, né? Sim, e a gente tenta oferecer a questão do Dia da Beleza também para as mulheres. Isso é importantíssimo. E como que eles recebem isso? Por exemplo, Dia da Beleza. É uma expectativa imensa. É interessante que qualquer coisa que a gente faça que saia um pouco do cronograma, qualquer evento que a gente organize que saia um pouco do cronograma, gera uma ansiedade imensa. O Dia da Beleza, a questão de fazer as unhas, arrumar o cabelo, às vezes passar uma maquiagem, a questão do toque, para eles é muito importante, principalmente para as mulheres. E eles ficam se preparando para o dia, né? E você falou também do coral, das apresentações. Sim. Isso ocorre todos os meses ou... Como que é o cronograma de vocês? Bom, a gente tem um cronograma de segunda a sexta-feira, diversificado, né? Inicia na segunda-feira, às 9 horas da manhã, com atividade física. A gente tem uma fisioterapeuta que trabalha tanto a parte cognitiva desses idosos, através de testes, de jogos, isso é muito importante também, até a parte física, através de movimentos, exercícios, que também são acompanhados por ela. E percorre o dia da segunda com aula de culinária para as mulheres também, que é muito importante, que na maioria delas, né? E é interessante que às vezes elas até levam as receitas para que sejam feitas para que os outros também comam. E essa receita sempre está remetendo algo, né? Do passado dessas idosas. Ou seja, eles se sentem bem estar lá com vocês. Sim. E é interessante o vínculo que se é criado. É como se realmente fosse uma família. Quando um idoso adoece, os outros se preocupam, pede pra gente entrar em contato, pede para que esse idoso, mesmo adoecido, vá até o espaço para eles verem. Então a gente tenta diversificar esse cronograma por conta até desses vínculos que eles criam mesmo. São muito saudáveis esses vínculos dele. Eles falam muito de família, né? Se você reconstituir, às vezes, essa perda ou essa perda, esse vínculo, é muito importante. Você trocar, saber com quem falar,
poder falar como você está se sentindo, né? Não só com os profissionais, mas mesmo com as amigas. E é interessante que eles chegam, bom dia, como é que foi seu final de semana? O que você fez, né? Então lá nós temos atividades como crochê, tricô, né? Os bordados. Então assim, Puxa, é que uma coisa legal. muito interessante da gente ver esse entrelaçar, esse cuidar, essa troca entre eles. Isso tudo faz parte do envelhecimento ativo, né? Você se sentir útil, você conseguir fazer as suas atividades da vida diária, mesmo assim, coisas muito simples para nós, como colocar uma roupa, abotoar, né, um botão, uma coisa assim, arrumar o cabelo, cuidar de um laço, né, uma bijuteria. Então, é uma troca muito interessante que traz uma autoestima, né? Isso dá vontade de viver. Então, nós tivemos uma idosa, como anteriormente foi dito, que ia fazer 100 anos. E a pergunta que a gente faz para ela assim, vale a pena viver 100 anos? Ela fala assim, vale muito a pena. Porque enquanto eu respirar, enquanto eu tiver oportunidade de vida, eu quero vivenciá-la. Então Com isso aí certeza, é olha só. uma lição de vida para nós, né? E é saber que o conceito do velho hoje ele é muito diversificado. Porque se há muito pouco tempo nós tínhamos pessoas na política, no STF, que são pessoas com mais de 70, 80 anos. Então somos produtivos, sim. Podemos chegar, sim. Então todo mundo precisa dessa oportunidade. E eu acredito que também deve ser muito legal na cabeça deles, né, saber que eles vão passar o dia com vocês, mas vão voltar para a família à noite. Sim. Então, assim, não dá aquele aspecto que estão abandonados em algum local, algum asilo, alguma coisa assim. E é interessante que alguns idosos até remetem ao espaço como um local de trabalho. Eles falam, eu estou indo para o serviço. E aí Puxa, que legal, é olha muito só. interessante. A gente chegou a ter um idoso até que a gente fazia um pagamento simbólico, porque ele trabalhava e ele tinha que ser ressarcido pelo trabalho que ele prestava. E isso fazia sentido para ele. Então, isso era importante. Muitos deles se remetem ao espaço como um local de trabalho. Eles querem se sentir útil, né? Sim. Eu estou produzindo algo. Então, eu vou lá... Não, você vai lá passar o dia? Não, eu vou lá para trabalhar. Que né? legal. E assim, essa ajuda mútua é muito interessante, um cuidar do outro, esse cuidado, né? Esse toque, como nós falamos e tal. Então, a pessoa idosa, ela é muito carente disso, da atenção. Como nós estamos num mundo tecnológico, as pessoas não têm tanto tempo para ouvir. E você, não falo que é gastar, é ganhar tempo. Você ouvindo uma pessoa idosa, as suas experiências, eu falo que é o espelho da nossa própria vida, essa troca. Saber que nós também vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar. Se Deus quiser, né? É o que todo mundo, é o que todos esperam, né? Deixa eu perguntar para vocês, no espaço de vocês, quais atividades ou qual atividade extra que causou assim um resultado positivo, um melhor resultado que vocês notaram? Bom, um que foi muito importante foi o dia que eles passaram uma tarde como vereadores na Câmara Municipal. Eles foram convidados pelo vereador Lucas Arruda e eles passaram um dia na posição de vereadores, votando, e foi muito interessante. Montou a mesa, né, com a presidência, a plenária, tendo direito a voto, a voz, com todo o ordenamento ali dentro da Câmara. Eles se empoderaram de uma cidadania incrível. Então, para eles, assim, foi extremamente significativo. Que coisa boa. Foi muito bom. E a gente participou recentemente da Feira do Livro, onde eles puderam também conhecer o Sérgio Reis, que fez parte da vida da maioria deles, né? Com certeza. E foi muito interessante também. Foi fora do horário do nosso espaço, né? Que foi um período da noite, a gente se mobilizou a atendê-los, a gente viu quem gostaria de estar indo, levamos, ele atendeu os idosos, foi muito interessante. Surgiu um efeito bem legal, né? E muito emocionante, né? Eles ficaram Foi. super emocionados. Nossa, de ter o seu ídolo tão próximo na idade que eles estão. Olha, eu acho que tem muito idoso assistindo a gente, tá querendo ir para lá, hein? Será um prazer, Sim, né? Recebê-los. E a gente também pôde proporcionar, porque alguns idosos do espaço, eles não são da cidade, eles vieram porque os filhos mudaram para cá, eles vieram residir aqui também. E a gente fez um passeio recentemente do trenzinho aos pontos turísticos, eles não conheciam, a gente pôde proporcionar isso a eles também. Meninas, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que vocês deixassem para os nossos telespectadores telefone, endereço, como que faz para a pessoa chegar até vocês? Bom, nós estamos localizados na Rua Laguna, 629, no Jardim dos Estados.
Poços de Caldas. Poços de Caldas. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta, das 8 às 18. Nosso telefone de contato é 3722-1393. Nós temos a nossa página, nosso site, que é www.espaçobemvivermg.com. Temos a nossa página no Facebook, que é Espaço Bem Viver Convivência para Idosos, e no Instagram também. E lá consta tudo, os eventos que a gente faz, a proposta do trabalho, apresenta os profissionais, os benefícios, né, das atividades. Qualquer dúvida que a família tiver, pode olhar lá e que vai, né, eu tenho certeza que vai sanar. Com certeza. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, até do Augusto Cury, que diz assim: o tempo pode envelhecer o teu corpo, mas se não envelhecer as suas emoções, você será sempre feliz. Então, deixa aqui o nosso recado, faça-nos uma visita, eu acho que vai ser muito bom. Todos estão convidados a conhecer o espaço, mesmo que não seja, hoje eu não tenho ninguém para colocar lá, mas vai conhecer, vai fazer uma visita. Lógico. Eles adoram receber visitas, eles adoram contar as histórias, eles adoram contar o que eles fazem lá, e a gente está sempre aberto para estar recebendo. Vileide e Flávia, foi um prazer recebê-las aqui no programa e tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores vão conhecer o espaço de vocês, que pelo que vocês falaram aqui, acredito que é muito bom, né? Inclusive pelo tratamento de nossos idosos, isso é muito importante, o carinho, o amor com nossos idosos. Luciano, nós agradecemos a oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos todos vocês do Espaço Viver para uma grande visita. Se Deus quiser. Nós agradecemos muito. E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de convidar nossos telespectadores para se inscreverem no meu canal do YouTube, Dr. Luciano Tadeu Simão Incrossi, Hipnose, e vocês vão ver vários artigos a respeito de hipnose, dúvidas, mitos, verdades, e também no Facebook, no mesmo nome, Luciano Tadeu Simão Incrossi, e no Instagram, Dr. Luciano Tadeu Hipnose. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.